São apenas fragmentos de uma história imensa, de um acobertamento imenso para manter a humanidade dentro de um imenso poder psíquico de ilusão bizarra. Tudo bem que eles desapareceram há pelo menos 700 anos, mas eu vou te contar, nesse vídeo aqui, tudo o que os Cavaleiros Templários estavam escondendo no período que eles existiram. Eu sou Carol Capel, a sua inimiga número 1 do Vaticano favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Ai, vídeo esse inclusive que, ó, cabeças vão rolar. Talvez a minha. Depois desse vídeo aqui, pode ser que eu suma, porque eu vou falar de coisinhas aqui hoje, coisinhas bem tensas, que o Vaticano não quer que você saiba. Não apenas o Vaticano, né? O sistema não quer que você saiba. Ai, gostei. Inclusive, acho que vai ser o título. Os Cavaleiros Templários, segundo a via oficial, eles eram membros de uma ordem religiosa e militar fundada em 1120 durante as Cruzadas. Como os religiosos, eles faziam um voto de pobreza, de castidade e de obediência. Mas eles também tinham uma missão militar e eles faziam um voto de proteger os peregrinos que iam até Jerusalém. Essa aí é a versão oficial, a versão que você conhece. Mas será que era só isso? E não tá nem perto de ser só isso. Esse aqui é um dos assuntos mais controversos que eu já tratei dentro deste canal. Então, assim, eu tenho que pisar em ovos com as palavras que eu utilizarei daqui pra frente. Primeiro, você sabe qual é a verdadeira origem dos Cavaleiros Templários? Dizem que a ordem foi estabelecida em 1120, mas não. Eles existem desde um pouquinho antes, desde 1096. E eles demoraram um tempinho para se juntar e para estabelecer e para começar a fazer isso que eu mencionei acima, que a igreja diz que eles faziam. Mas, antes de entrar para a Igreja Católica Romana, eles faziam coisinhas. Outras coisinhas. Eles foram uma ordem que foi criada para procurar algo, para pesquisar algo, mas não apenas para isso, tá? Eles acreditavam que existia uma força primordial que tinha sido estabelecida antes do grande dilúvio, ou seja, eu estou falando que eles acreditavam na existência de Atlântida. E então, quando Atlantis colapsou, diversos tesouros dessa civilização muito misteriosa foram espalhados por diversos locais do planeta. E eles estavam procurando esses artefatos para poder esconder esses artefatos e principalmente para poder armazenar essa tecnologia esquisita. A pesquisa que fundamenta essas alegações que eu estou fazendo aqui nesse vídeo vem de dentro da Torá, do Velho Testamento e, acreditem, das histórias de Noé. E até alguns escritos da Grécia Antiga, tá? Nós não vamos descartar Platão aqui não. Aqui não! A igreja sabia que Atlântida não era apenas um mito. E é exatamente por causa disso que ela enviou seus capangas para investigar. E quando eu estou falando em capangas, eu estou falando em quem? Nos Templários, é claro. Eles tinham muito interesse na filosofia dos Atlantes, mas principalmente tinham mais interesse ainda na tecnologia que esse povo tinha. Na própria Bíblia e na Torá existem alusões para essas tecnologias que só eram encontradas em Atlantis. E é exatamente por isso que eles suspeitaram que essa história toda poderia ser verdade. Na Torá, por exemplo, existe uma menção da Arca da Aliança, que é uma espécie de gaiola de Faraday, mas não é isso não, tá? É uma tecnologia que até hoje nós não compreendemos muito como funciona. Eu tenho aqui no canal um vídeo apenas falando sobre a Arca da Aliança, então não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais apenas sobre a Arca, eu deixarei o vídeo no card para tua informação posterior. Mas não, agora não, depois. Fica aqui comigo. Nas buscas arqueológicas que os Templários fizeram, eles encontraram muita, mas muita coisa. Eles encontraram muitas arcas. Essas arcas, elas inclusive constam nos hieróglifos egípcios. Eles encontraram dentro dessa arca uma substância um tanto quanto estranha, a qual eles apelidaram, e vocês devem conhecer, como mana.
Essa substância é uma substância química que eu não sei propriamente explicar o que ela é, mas é como se ela fosse um presente de Deus para os Atlantes. Inclusive, é daí que veio a expressão mana do céu. Já deve ter ouvido essa expressão, né? Bom, essa expressão deriva de uma expressão em inglês, manna from heaven, e quando eles estão falando em mana, eles não estão falando de uma mina, que é mulher do mano, não. Eles estão falando dessa substância, que é uma substância que veio direto do paraíso. Essa substância foi encontrada dentro das tumbas de pessoas muito importantes de Atlântida. E essas coisas que eu tô contando aqui pra vocês nesse vídeo, elas são coisas contrárias, 100% contrárias da narrativa que a igreja queria manter. Era uma narrativa que precisava ser perpetuada, e essa narrativa foi perpetuada com sucesso graças a seres muito empenhados como os Cavaleiros Templários, que pegaram tudo isso e esconderam. Porém, essas coisas que eu estou falando, todos esses artefatos, essas caixas, essas arcas e até a própria mana, elas eram coisas que se alinhavam propriamente com as crenças dos Cavaleiros Templários. Porque eles estavam muito mais para um grupo de pessoas que eram gnósticas do que para um grupo religioso católico romano. Eles serviam muito mais ao gnosticismo do que à agenda do Vaticano. Eles acreditavam que qualquer pessoa poderia ter os poderes de Deus e que essas pessoas poderiam ser a verdadeira representação do poder de Deus na Terra e que para isso não era precisa a presença de um líder. No caso da igreja, a gente sabe que tem os padres e o Papa. Apenas eles podem conversar com Deus e eles são mensageiros dessa mensagem na Terra, certo? Mas não, os Cavaleiros Templários achavam que qualquer um pode fazer isso. E Carol, você está baseando todas essas alegações que você está falando em quê? Ah, nas evidências, claro. Eu não ia vir aqui falar isso, botar a minha cara amarela aqui, sendo que não é verdade. Por incrível que pareça, as evidências dessas histórias que eu estou contando para vocês estão aonde? Nos hieróglifos egípcios. Sim. Porque até onde me consta, os egípcios são descendentes do povo de Atlântida. Pelo menos é isso que eles falam. Então, se eles estão falando, quem sou eu para falar que não, né? Nessa imagem que você está vendo agora, nós temos um exemplo dessas arcas. Essa imagem que vocês estão vendo, ela está no templo de Edifu. A arca está no meio e nos dois lados nós temos os dois faraós que eles tocam na caixa e a caixa levita do chão. E esse era apenas um exemplo de como essa tecnologia funcionava, porque existem diversas imagens dessas caixas, dessas arcas espalhadas por diversos templos do Egito. Tudo leva a crer que eles sabiam como controlar esse dispositivo, mas nós não sabemos para que exatamente esses dispositivos eram utilizados. Não sabemos de maneira oficial, claro. De maneira não oficial, eu trago aqui para vocês. De maneira não oficial, existe uma pesquisa paralela que comprova que essas caixas eram uma espécie de capacitor que gerava energia elétrica. E de acordo com essa pesquisa, não existe apenas uma Arca da Aliança, mas sim existem várias. Acho que eu já mencionei isso aqui antes para vocês, né? Nessa outra imagem que você está vendo agora, aparecem 4 dessas caixas, dessas arcas. Algumas vertentes dessa pesquisa ainda atestam que o faraó estava caçando Moisés justamente porque ele sumiu com uma dessas caixas aí. Ele estava escondendo, mantendo uma das arcas em sua posse. 6 dessas arcas foram encontradas pelos Cavaleiros Templários. Elas foram trazidas para a Europa e posteriormente elas foram levadas para os Estados Unidos, onde elas se encontram até o presente momento. Falando agora um pouquinho daquela substância chamada mana, a mana do céu, essa substância também foi reavida pelos Cavaleiros Templários. É uma espécie de um pozinho branco, tá? E não é isso que vocês estão pensando, é coisa de Deus. E essa substância é extremamente curativa, mas a maior propriedade dessa substância é ser extremamente condutora de eletricidade. Na história da Arca da Aliança, dizia-se que a Arca da Aliança teria sido criada para armazenar a mana. E o Templo de Salomão foi construído para armazenar a arca. Sendo assim, é possível concluir que o Templo de Salomão foi criado para armazenar mana.
E essa outra imagem que vocês estão vendo agora, nesse momento, é a imagem de Osíris segurando uma espécie de cone. Acredita-se que ele esteja segurando a mana, porque ela forma uma espécie de cone no fundo do jarro onde ela é depositada. Depois que os templários regressaram de suas expedições procurando pelos tesouros de Atlântida, eles foram responsáveis pela construção de vários templos na Europa. Por exemplo, eles construíram a Catedral de Amiens, que fica na França. Eu não falo francês, peço desculpa pela pronúncia. E dentro dessa catedral, eles colocaram várias imagens e vários simbolismos que as pessoas acreditam ser imagens bíblicas. Mas não são não. Os simbolismos dentro dessa catedral são simbolismos de processos de alquimia. Um deles é essa imagem que você está vendo nesse exato momento. Ela mostra um cavaleiro, perceba pela roupa, né? E tem uma espécie de pote na mão. E olha só o que ele está tirando de dentro do pote. Um dragãozinho. Nós temos aqui uma catedral que foi construída com simbologia que mistura Atlântida, alquimia e que não tem absolutamente nada a ver com a ideia que a gente tem da igreja. O motivo pelo qual esses artefatos foram trazidos para a Europa e depois, posteriormente, levados para os Estados Unidos, acredita-se que seja porque os Estados Unidos seriam uma espécie de uma nova Jerusalém. Ou seja, tudo isso que eu contei para vocês aqui no vídeo de hoje representa uma clara noção de que a missão dos Cavaleiros Templários era muito diferente daquela que nós conhecemos dos nossos livrinhos de história. E principalmente essa história toda vai totalmente contra a contação da história do nosso passado. E se isso vier a ser revelado de uma maneira pública, o que eu acredito que nunca vai ser, nós teremos com certeza que recontar toda a história da humanidade, porque algumas peças estão perdidas, vocês não acham? Eu acho. A verdade mesmo é que eu preciso sentar o meu bundão, ler os livros dos templários que eu tenho e fazer uma série sobre Cavaleiros Templários, porque, gente, é muita coisa, é muita mentira, é muita sujeira. Tudo isso para esconder uma história. E que história? A história que existia antes da história. Sabe, a gente considera história a partir de aproximadamente 12 mil anos atrás, mas existe uma história antes da história. E essa história antes da história não pode ser contada. Porque se ela for contada, ela quebra toda essa ilusão que a gente vive. Eu tô falando pra vocês que os Cavaleiros Templários descobriram a América. Porque eles chegaram na América 100 anos antes de Cristóvão Colombo e esconderam esses artefatos lá. Ou seja, quem descobriu a América? Foi Colombo mesmo? Ele já sabia o que ele ia encontrar quando ele errou o caminho para as Índias? Responda aqui embaixo. Felizmente ou infelizmente, tendo que te contar essa verdade, foram os Templários que descobriram a América, não Colombo. Então, quando seu professor de história falar, quem descobriu a América? Você fala, olha, foram os Cavaleiros Templários. Pode botar a culpa em mim, fala Carol que falou. E depois você olha lá na internet, porque tem essa referência lá. Hoje em dia já é aceita essa referência. É óbvio que tudo o que eu falei aqui nesse vídeo são apenas fragmentos de uma história imensa, de um acobertamento imenso para manter a humanidade dentro de um imenso poder psíquico de ilusão bizarra. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais histórias sobre os Templários aqui no canal, porque eu adoro. Então me deixem saber aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!